Durante o século XIX, o mundo assistia com fascínio e temor às ousadas expedições britânicas rumo ao Ártico. Eram tempos de descobertas, em que a busca pela lendária passagem do Noroeste, uma rota marítima que ligaria o Oceano Atlântico ao Pacífico através do Ártico canadense, motivava missões perigosas e grandiosas. O Império Britânico via nessas explorações uma oportunidade de glória, prestígio e dominação sobre os mares. Mas à medida que os navios britânicos adentravam os territórios congelados, surgiam relatos de desaparecimentos, mortes inexplicáveis, surtos de loucura e até lendas ancestrais que pareciam ganhar vida no silêncio mortal do gelo. Antes de continuarmos, cliquem em inscrever-se no canal para nos dar aquela força e ativem o sino das notificações. Agora continuando. Entre todas essas expedições, uma se destacou como a mais trágica, misteriosa e perturbadora, a Expedição Franklin, de 1845. Liderada por Sir John Franklin, a missão partiu com 2 navios, o HMS Erebus e o HMS Terror, e 129 tripulantes. Eles estavam bem equipados, levavam suprimentos para pelo menos 3 anos e eram considerados o ápice da tecnologia naval britânica, mas jamais retornaram. Durante anos, nenhuma notícia chegou à Inglaterra. O que começou como orgulho nacional se transformou em inquietação. Expedições de resgate foram organizadas, mas também falharam ou retornaram com informações desconexas. Até que, décadas depois, começaram a surgir os primeiros vestígios do destino da expedição. Na gelada ilha Beech, 3 corpos foram encontrados enterrados no permafrost. Eram tripulantes da Franklin que morreram no primeiro ano da missão. O que mais impressionava era o estado de conservação. Seus rostos estavam praticamente intactos, os olhos ainda abertos. A expressão? Um misto de dor, frio e algo mais profundo. Algo que lembrava pavor. Autópsias modernas revelaram altos níveis de chumbo no organismo, provavelmente vindos das latas de comida soldadas de maneira inadequada. Esse envenenamento lento pode ter causado alucinações, depressão, perda de coordenação e, finalmente, a morte. Esses foram apenas os primeiros indícios de que algo deu muito errado naquela missão. Ao longo das décadas seguintes, surgiram relatos e rumores colhidos entre os inuites, os povos nativos do Ártico canadense. Eles contaram ter visto homens brancos vagando pelo gelo, confusos, esfarrapados, alguns carregando carne humana. Diziam que eles falavam sozinhos, choravam, gritavam e fugiam de algo invisível. Os registros arqueológicos mais recentes confirmaram marcas de cortes nos ossos humanos encontrados em acampamentos improvisados. Era a confirmação científica do canibalismo entre os britânicos. Esse choque cultural abalou profundamente a moral da Inglaterra vitoriana. Homens considerados heróis, oficiais da Marinha Real, haviam sido reduzidos a espectros famintos no fim do mundo, lutando por sobrevivência a qualquer custo. Mas talvez mais sinistra do que a fome ou o frio fosse a sensação de que algo estava à espreita naquela vastidão branca. Relatos inuites antigos falam sobre Tornarsuk, uma entidade espiritual que vive no gelo, uma criatura que caminha como um homem, mas não é homem. Guardião das regiões sagradas do Ártico, ele puniria qualquer um que ousasse violar os limites da natureza. Tornarsuk, segundo as lendas, pode possuir corpos, confundir mentes, provocar surtos de loucura e fazer com que os homens se virem uns contra os outros. A associação entre os surtos de envenenamento por chumbo e os relatos dos inuites despertou um temor ancestral. E se não fosse apenas uma coincidência? E se, de alguma forma, essa entidade tivesse se alimentado do desespero da tripulação? Em uma pilha de pedras encontrada anos depois, foi descoberta uma nota escrita à mão. Ela relatava a morte de Franklin e o abandono dos navios. Mas o mais curioso era o final do bilhete. As últimas linhas eram confusas, quase ilegíveis, escritas com uma caligrafia trêmula e desesperada. Não parecia apenas o resultado do frio. Era como se quem a escreveu estivesse com medo de ser interrompido. Durante anos, não se sabia onde estavam os navios Erebus e Terror. Eles pareciam ter desaparecido do mapa. Mas em 2014 e 2016, arqueólogos finalmente os encontraram submersos no Ártico canadense. O mais espantoso foi o estado de conservação. Os navios estavam quase intactos. Louças ainda estavam sobre as mesas. Objetos pessoais repousavam nos armários. Parecia que os tripulantes haviam partido às pressas,
como se fugissem de algo súbito e aterrador. O interior dos navios trazia uma estranha sensação de abandono. Não havia sinais de luta. Nada parecia fora do lugar, exceto pelo fato de estarem vazios no fundo do oceano congelado, em um local onde não deveriam estar. Outras expedições também enfrentaram destinos sombrios. Em 1871, a expedição do americano Charles Francis Hall foi interrompida quando o próprio líder morreu misteriosamente após relatar que havia sido envenenado. Seus últimos dias foram marcados por delírios, febres e medo. Décadas depois, a expedição de Adolphus Greely, enviada pelos Estados Unidos, também terminou em tragédia, com apenas 6 sobreviventes dos 25 membros iniciais. Mais uma vez, houve relatos de canibalismo e surtos psicóticos. Diante de tantas tragédias semelhantes, muitos passaram a enxergar a passagem do Noroeste como mais do que um obstáculo geográfico. Para alguns estudiosos contemporâneos, essa rota se tornou um símbolo da arrogância humana, uma metáfora da ambição desmedida, do orgulho imperial, da tentativa de dominar aquilo que deveria ser respeitado. O preço? Ser tragado pelo desconhecido. E até hoje, mesmo com tecnologias modernas, o Ártico continua a gerar relatos estranhos. Em 2016, o Ministério da Defesa do Canadá investigou sons metálicos vindos do fundo do oceano, que teriam espantado os animais da região de Fury End e Eklastrai. Os inuites locais afirmaram que nunca haviam visto o mar tão silencioso. Nenhuma embarcação, nenhum animal marinho. Só o som, descrito como um ou ping, vindo das profundezas. Cientistas explicaram que poderia ser gelo se movendo, mas a investigação oficial não encontrou causa natural alguma. Além disso, há relatos de militares com sintomas de desorientação, confusão e náusea em certas áreas específicas do Ártico canadense e da Groenlândia. Essas zonas são evitadas por aviadores e moradores locais. E o motivo é sempre o mesmo. Algo ali parece errado. Uma energia estranha. Um peso no ar. Uma sensação de estar sendo observado. E então há a figura enigmática de Francis Crozier, capitão do HMS Terror. Após o abandono dos navios, Crozier teria liderado os sobreviventes restantes em direção ao sul. Ele desapareceu, assim como os demais. No entanto, anos mais tarde, alguns inuites relataram ter visto um homem branco vivendo entre tribos, adaptado, calado, mas sempre desconfiado. Muitos acreditam que era Crozier. Há quem diga que ele sobreviveu por anos, deixou mensagens ocultas em cavernas e até teve filhos com mulheres locais. A lenda sobrevive, mesmo que os registros oficiais a ignorem. O fracasso da expedição Franklin deu origem à ideia da Maldição do Norte. Dizem que quem desafia os domínios congelados do Ártico será punido. Várias missões posteriores, tanto de resgate quanto científicas, sofreram com acidentes, doenças e mortes súbitas. A região tornou-se símbolo do limite entre o mundo conhecido e o desconhecido, entre o que pode ser explicado e o que não pode. Com o tempo, a história da expedição Franklin inspirou livros, filmes e até séries. A mais famosa delas, de terror, mistura fatos reais com elementos sobrenaturais, retratando uma criatura ancestral que caçava os tripulantes pelo gelo. E embora fictícia, a série baseia-se em temores reais e naquilo que os sobreviventes jamais conseguiram explicar. Mesmo hoje, com toda a tecnologia moderna, há perguntas sem respostas. Por que os homens abandonaram seus navios bem equipados? O que causou o terror evidente nos corpos encontrados? Por que a tripulação entrou em colapso tão rapidamente? E, acima de tudo, o que eles viram? O Ártico permanece como um território de silêncio e segredos. Uma vastidão onde o tempo parece congelado. Onde os sussurros do vento parecem carregar vozes antigas. Onde o frio conserva não apenas corpos, mas histórias. Histórias de homens que tentaram dominar a natureza e desapareceram sem deixar vestígios. A história da expedição Franklin não é apenas sobre desaparecimento. É um lembrete de que há lugares no mundo que talvez não devam ser explorados. Locais em que o homem é apenas um intruso, observado de longe por olhos antigos e impiedosos. Olhos que ainda espreitam por entre o nevoeiro gelado, esperando o próximo que ouse desafiar o norte. Porque no Ártico, o medo não morre, ele apenas hiberna. Se essas histórias arrepiaram você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos sussurros do medo. Deixe seu comentário contando: você teria coragem de passar por isso?